O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende adotar a meta da dívida pública no lugar do teto de gastos. A regra constitucional está em vigor desde 2016. Sobre esta proposta, vamos entrevistar agora o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, muito bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Quando se fala em teto de gastos, o brasileiro fica receoso, temeroso, porque a conta vai chegar no ano que vem. A gente está em processo eleitoral. Como que o senhor avalia o teto de gastos extrapolados pelo atual governo e como reverter, já que também tem a famosa crise fiscal? Olha, para uma introdução do tema, é preciso dizer que o teto de gastos foi a última e heróica medida para deter um processo que vinha ininterrupto de crescimento sistemático da despesa pública a uma velocidade superior ao do crescimento da economia. Em algum momento ia se tornar insustentável e ia gerar um processo ou retornar um processo grave de inflação alta e sem controle. Acontece que a pressuposição do teto era de que a sociedade brasileira e o sistema político mudaria a forma de pensar o lado fiscal e faria um processo de mudança de escolha, ou seja, ou faria novas escolhas, de tal forma que os gastos obrigatórios, que são a maior parte do orçamento, 95% dos gastos primários, se encolheria e se abriria espaço para investimento, ciência e tecnologia, cultura e assim por diante. E nada disso aconteceu, né? Os gastos obrigatórios continuaram subindo e são 4 grupos, né? Previdência, pessoal, educação e saúde. E o orçamento, a parte que é gerível, foi sendo estrangulada e foi faltando dinheiro para o censo, para a ciência e tecnologia e assim por diante. E o governo Bolsonaro desmoralizou de vez o teto, por uma vez por razões justificáveis, que foi aumentar o espaço para gastos sociais para enfrentar os efeitos da pandemia nos segmentos menos favorecidos da sociedade, e depois desandou a mudar a Constituição com objetivos eleitorais. O calote dos precatórios e agora a chamada PEC Kamikaze, que criou 41,2 bilhões de novos gastos. E, portanto, o teto acabou. Em 2023, o cálculo é que vai ter um espaço de 120 bilhões de reais para os chamados gastos discricionários, aqueles que não estão sujeitos a ações obrigatórias, né? Então, desses 120 bilhões, 60 bilhões, algo assim, vão ser ocupados com o aumento do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, como se chama hoje, porque todos os candidatos prometeram que os R$600 que deveriam terminar em dezembro, voltar para 400, vão permanecer. Em segundo lugar, você tem o Supremo propondo um aumento de salários, o Congresso indo junto. O cálculo é que se todos os funcionários públicos tiverem um aumento semelhante ao do Supremo, né, isso muito provavelmente acontecerá, aí são mais 40 bilhões. Aí acabou o teto. Então tem que pensar numa nova alternativa. Essa que está sendo examinada pelo Ministério da Economia, na minha modesta opinião, não é a mais razoável, não é a mais necessária. Embora o limite para a dívida pública seja um indicador relevante, não é? Você tem 2 problemas para o funcionamento desse sistema. Primeiro, eles dizem que fazem uma espécie de uma meta, né? Digamos, a meta do déficit público ou da dívida pública vai ser tal, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Se não atingir, corta gasto. Não tem como cortar gasto assim, não é tão flexível como eu mostrei aqui. O governo tem margem de manobra de 4% a 5% do orçamento. Em segundo lugar, isso reabre a possibilidade de uma volta ao passado. Como era no passado? O gasto ia aumentando, para manter as metas fiscais, particularmente do superávit primário, aumentava-se a tributação, depois aumentava-se o endividamento. Isso é uma volta ao passado. Eu acho que os mercados não vão considerar essa meta como uma boa alternativa. Ela vale para países ricos que não enfrentam a rigidez do processo orçamentário brasileiro, nem tem um crescimento tão veloz das suas despesas acima do ritmo de crescimento da economia. Portanto, a gente tem que pensar em coisa muito diferente dessa
e provavelmente combinando, né, um teto de gastos com maior superávit primário, mas a dívida pública definitivamente, na minha opinião, não é a alternativa mais viável. Ministro, na avaliação do senhor, qual deve ser o cenário econômico que o próximo presidente deve enfrentar aqui no Brasil no ano que vem? Olha, é um cenário econômico, como diz os economistas, desafiador, que é uma palavra que substitui pessimista, né? Haverá uma herança muito negativa do governo Bolsonaro para o próximo governo, seja ele ou Lula, que são os favoritos, o próximo presidente, né? A economia estará em desaceleração. A nossa expectativa na tendência é do crescimento de 0,4% em 2023, que é mais ou menos o que está previsto nas pesquisas do Banco Central, entre consultorias e bancos e outras casas do sistema financeiro. Além do mais, é uma economia mundial em desaceleração, seja pelo aumento da taxa de juros nos países ricos, isso já aconteceu nos Estados Unidos, com o Fed aumentando várias vezes a taxa básica de juros, em seguida o Banco Central Europeu, em seguida o Banco Central da Inglaterra e daqui a pouco o Banco Central do Japão. Por outro lado, existe um problema no paradigma da economia mundial, né, que com a Guerra Fria, a percepção era que tinha desaparecido o risco geopolítico. As empresas começaram, então, a raciocinar em termos de eficiência, né? Ao mesmo tempo, a tecnologia digital, incluindo a internet, permitiu ou viabilizou a gestão de cadeias longas. E aí surgiram as cadeias mundiais de suprimento, né? Por exemplo, isso foi barateando os custos. O iPhone custa hoje menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos e não em várias partes do mundo, particularmente na China. Isso tudo vai mudar. Outra coisa, a pandemia mostrou a inconveniência de depender de grandes distâncias para o suprimento de vacina, né? Então, há uma discussão hoje no sentido de rever essa rede mundial de suprimento, né? No paradigma anterior, depois da Guerra Fria, a palavra de ordem era offshoring, ou seja, além-mar, produzir no exterior a custo mais baixo. Agora estão surgindo outras palavras, nearshoring, ou seja, produzir mais perto, friendshoring, produzir em países amigos, slow balazation, ou seja, vai haver uma redução da velocidade de crescimento da globalização. Isso tudo vai ter efeito no Brasil. O efeito do Brasil vai ser o de desaceleração da economia, porque pode haver uma redução dos preços das commodities, o mundo vai ficar menos eficiente, porque as cadeias vão ficar mais caras, né? O iPhone vai custar mais do que custa hoje, para repetir o exemplo, né? E tudo isso gera perda de comércio para o Brasil, porque nós vamos exportar menos e importar mais. Isso aumenta o desafio de reformas para aumentar a produtividade, porque é com ganho de produtividade que nós poderemos manter um ritmo de expansão da economia brasileira sem depender muito do que aconteça na economia mundial. Portanto, é um cenário desafiador. E no Brasil, domesticamente, nós estamos sem a âncora fiscal, o custo da política monetária é mais alto, porque a taxa de juros precisa ser mais alta, dada a ausência da política fiscal. Isso significa menor capacidade de crescimento no Brasil. E, finalmente, para completar esse cenário desafiador, todas as vezes que aumenta a taxa de juros nos países ricos, há uma saída de capitais dos países emergentes em busca de um rendimento maior em papéis mais seguros, né? Isso significa uma pressão adicional para dificultar a redução da taxa Selic. Eu acho que a taxa Selic pode chegar a 14 na próxima reunião, pode ficar em 13,75, o número está por aí. No próximo ano começa a declinar, talvez termine uns 11%, né? E, portanto, 2003 será um ano ainda de inflação alta, acima da meta, talvez no nível de 5%, a meta é 3%, né? E taxa de juros mais alta por um período maior do que se imaginava. Portanto, é um cenário desafiador, deixe-me repetir essa palavra, para o próximo presidente da República. Ministro, a pergunta agora é do Marcelo Suano e eu queria que o senhor fosse um pouquinho mais breve na resposta, por gentileza. Marcelo. Ministro, bom dia. Feliz Dia dos Pais para o senhor. Eu tenho uma pergunta a respeito do teto de gastos que foi apresentado. Queira ou não queira, o teto de gastos ele é um sinal
de que existe austeridade num país, austeridade por parte do governo. Quem lida com orçamento sempre é obrigado a escolher prioridades. E no caso do teto de gastos, ele obriga que aquele que é o poder público defina claramente quais são as suas prioridades e, em especial, não desloque recursos para onde não é produtivo. Vamos colocar dessa maneira. A minha pergunta é, independentemente do que vem acontecendo nesse último período, o governo acabou apresentando uma visão, sendo identificado positivamente pelo cenário internacional, ao ponto de se dizer que aqui nós estamos com um campo para atração de investimentos. A minha pergunta é a seguinte: qual seria a percepção pelos investidores internacionais acerca do Brasil para fazer investimentos aqui, se nós tivermos uma situação como essa, em que a meta da dívida pública acaba criando uma imagem de que nós temos, na realidade, um teto expansivo ou um teto retrátil, ou seja, não existe teto. Nós temos, na realidade, uma flutuação. Esse apelido que ganhou o teto é interessante, né? Retrátil. Ou seja, ele muda a hora que eu quero. Aperto o botão e o teto muda. Olha, Marcelo, eu acho que sem uma medida que restabeleça a âncora fiscal, e a âncora fiscal em qualquer parte do mundo é pela via da despesa, é a mais eficiente, eu acho que vai atrair sim, vai diminuir a atração de investimento para o Brasil, estrangeiro, porque aumenta a percepção de risco e de insustentabilidade da dívida pública e da gestão fiscal. Tá certo, conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço, obrigado pelo convite.